Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar trazendo 5 indicações de mangás para comemorar o orgulho LGBT. Agora no mês de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBT, no dia 28. E eu resolvi trazer umas obras com personagens LGBTs que eu adoro particularmente. Inclusive, todas as obras que eu vou citar aqui são meus favoritos, tá? Eu gosto delas em particular, então você tem um quentinho no meu coração por essas obras. Então, assim, espero que vocês gostem dessa indicação e bora lá pro vídeo, né? E eu vou começar falando sobre um que eu mal falo por aqui, mas é um dos meus favoritos. Esse mangá, ele tem uma polêmicazinha pelo fato de como ele é abordado no ambiente familiar. Eu acho que os japoneses têm muito desse quê de fazer muitas histórias com essa temática, né? Mas particularmente, apesar de ser um tema assim muito polêmico, eu não acho o conteúdo pesado, porque tipo assim, é só o tema. A história não tem nada a ver com o que com o que é falado, né? E como as pessoas falam. E eu vou estar aqui citando Citrus, que é completa em 10 volumes. Essa aqui, particularmente, é uma das histórias que eu gosto bastante. Aqui a gente vai conhecer a Yuzu, que era uma colegial que ainda não teve sua primeira experiência amorosa. Até que a mãe dela acaba se casando de novo, então elas têm que se mudar para uma nova cidade e ela vai estudar em um colégio só de garotas. Chegando nesse colégio, ela tá meio que explorando lá a escola e acaba um dos seus professores beijando uma aluna. Sim, ela vê o professor beijando a aluna, só que o professor vê que ela viu e a aluna vai e fala, não, deixa que eu resolvo. O professor vai embora e essa aluna é a representante de turma lá da sala, a presidente, no caso, né? E ela meio que fala, ai, você não deveria estar aqui, você deveria estar na sala e tudo mais. E ela acaba beijando a Yuzu. E a partir daí, a Yuzu teve seu primeiro beijo roubado por uma garota que estuda na mesma escola que ela e, consequentemente, é a representante a presidente da classe, né? E a Yuzu fica assim, sem saber o que fazer. Ela fica toda desnorteada porque acabou tendo seu primeiro beijo roubado e ainda por cima viu uma aluna beijando um professor, que tipo, é errado, né? Só que à noite, quando a Yuzu chega em casa, que está assim, ó, colocando a cabecinha para descansar, a mãe dela diz que a filha do marido dela vai morar junto com elas. Então a Yuzu meio que vai ter uma meia-irmã, só que, tipo assim, não são irmãs de sangue, porque a mãe da Yuzu acabou se casando com outro cara. Só que chegando lá, a Yuzu descobre que a sua meia-irmã é nada mais e nada menos que a representante de classe, a presidente que tava beijando o professor e que roubou o primeiro beijo dela. E aqui começa a história da Yuzu junto com a Mei, né, que é o nome da presidente de classe. E aqui a gente vai vendo a dinâmica entre elas. E assim, particularmente é uma história que eu gosto bastante, porque o romance das duas vão construindo assim aos pouquinhos. E apesar de ter esse termo assim familiar, tipo, a mãe é casada com o pai da Mei, então meio que ela se torna meio irmãs. Só que elas não são irmãs de sangue. Então eu meio que deixo isso de lado e foco só no romance delas duas, até porque é uma coisa que vai sendo trabalhada, vai sendo assim bem escrita. E eu gosto muito, muito, muito dessa obra, que é Citrus. Outra obra que já saiu vlog de leitura aqui e recentemente está saindo um anime e é uma obra que eu estou gostando muito, 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 que é Força Nakamura. Sim, nossa, tá sendo uma experiência muito boa assistir o anime. Sim, Nakamura tem 2 volumes, que é esse aqui, Força Nakamura, e o segundo volume é Mais Força Nakamura. Aqui a gente vai conhecer o Nakamura, que ele é um jovem de 14 anos, 15 anos, eu não sei mais ou menos quanta idade ele tem, que ele é um jovem tímido, colegial e gay. E no seu primeiro dia de escola, ele acaba se apaixonando pelo Hirose, que é o seu colega de classe. E aqui a gente vai vendo o Nakamura tentando se tornar amigo do Hirose. A gente chama ele de Virose, que é uma piadinha no fandom.
Aí fica chamando o Hirose de virose. Mas enfim, então aqui a gente vai vendo assim, todo o processo do Nakamura tentando se aproximar do virose, do Hirose, tentando se tornar amigo dele. Então tem muitas coisas que ele vai tentando se aproximar, aí ele acaba fazendo coisa que o Nakamura acha, que o Hirose acha que o Nakamura tem ódio dele, mas não, é só o jeito mesmo dele de fazer isso. Então é muito fofinho ver o Nakamura, mesmo assim, gostando do Hirose, mas a única coisa que ele quer dele é, tipo assim, se tornar amigo, poder conversar com o seu crush. Então é uma história bem levezinha, bem divertida, bem engraçada, e tá ganhando meu coração, assim, ó, disparado. Minha outra leitura, que é uma das minhas favoritas, inclusive eu preciso muito pegar os próximos volumes, que é Colegas de Classe. Aqui a gente vai conhecer o Hihito Sajo e o Hikaru Kusakabe. Vai ter uma apresentação nessa escola e eles precisam treinar uma música para se apresentar durante o público. Só que o Sajo tem dificuldade em cantar. Ele fica cantando meio fora do compasso. Então, o Hikaru, ele vai lá e diz que vai ajudar o Sajo. Então, no meio desse tempo aí, eles estão se ajudando e tudo mais. E acaba que rolando um beijo entre eles. E durante esse beijo, acaba rolando um romance todo. E é muito fofinho de se ver. Tem uma coisa problemática aqui, porque é o professor que fica afim do Sajo, que eu acho super problemático. Inclusive, tem um volume dele com outro aluno, que eu odeio esse volume. Pra mim, excluía da face da terra, deixava só os meus protagonistas. Mas essa aqui é uma história muito maravilhosa, muito boa. Eu adoro a dinâmica deles dois, adoro como... E tipo assim, o Kusakabe, ele toca numa banda. Então, se ele toca numa banda, ele é um rockstar. Então, tipo assim, my boyfriend, so cool. Então, é uma história que eu gosto bastante. E o outro é outra história também que eu amo, amo, amo de paixão. E meu Deus do céu, que é Tocando Sua Noite. Aqui a gente vai conhecer o Shitatsu, que ele é um assassino. Só que em uns barrão aí e tal, ele acaba ajudando um garoto cego que tá tendo a sua bolsa roubada. Nesse lance de tipo, ele tá ajudando esse garoto cego, ele descobre que esse mesmo garoto cego foi o garoto que ele encontrou na infância, quando o irmão dele morreu. Foi o garoto que ajudou ele lá. Só que, tipo, ele não sabia que o garoto era cego. Então ele achava que se fosse atrás dele, visse onde ele morava, ele poderia matar ele para ele não sair falando, né? Só que a história acaba rolando totalmente diferente do que o Shitatsu espera, porque ele vê que, tipo, ele é uma pessoa quebrada e ele não gosta de assassinato. Ele faz aquilo porque o pai dele manda e fica ali botando pressão sobre ele. Mas no meio dessa escuridão turbulenta sobre um assassino melado de sangue, com as mãos meladas de sangue, achando que não pode ter uma felicidade no mundo, ele acaba encontrando Azumi, que ele foi perdendo a visão gradualmente, foi ficando cego, e durante esse meio termo, ele aprendeu a viver no escuro. Mas só que quando ele encontra o Shitatsu, ele encontra uma luz ali, então ele se sente mais à vontade. Então ele chama o Shitatsu pra ir na casa dele, pergunta se eles podem ser amigos. Então, tipo assim, são duas pessoas quebradas encontrando uma luz em meio à escuridão. Então é uma história linda, é uma história emocionante, é uma das minhas favoritas e eu estou já querendo reler novamente. Aqui nessa edição da New Pop a gente tem um volume completinho, mas também tem um capítulo extra que não tem aqui. E o capítulo extra é maravilhoso, que nesse capítulo extra a gente vê eles vivendo junto. Então, assim, é uma história muito, muito linda. E eu adoro. E por fim, eu quero recomendar Com Fins de um Sonho, que essa aqui é uma história que me tocou bastante na época que eu li. Faz tempo que eu fiz essa leitura, então eu pretendo reler ela futuramente. Aqui a gente vai conhecer a Kyoko Ito e a Mitsu Sonda, que são duas velhas amigas agora com 85 anos, que acabam se reencontrando para colocar as conversas em dias. E aqui elas acabam conversando como teria sido se elas tivessem se apaixonado naquela época, na pós-guerra, que foi em
1948, né, naquela pós-guerra onde era tabu uma pessoa se relacionar com outra pessoa do mesmo gênero. Então aqui elas ficam conversando como é que teria sido se não tivesse esse preconceito, como é que elas iam ter convivido hoje em dia, até porque elas tiveram que tomar outras medidas na época, né, que era o certo para a sociedade ali. E aqui a gente vai vendo os laços, as memórias de cada uma no decorrer da história. A gente vai vendo como elas conviviam lá naquela época e uma promessa que elas fizeram, que elas tiveram que fazer. E a Kyoko, eu não tenho certeza se é a Kyoko ou se é a Mitsu, que uma delas tem Alzheimer. Então o Alzheimer delas, o Alzheimer de uma delas, que eu não lembro realmente, vai se avançando e ela vai esquecendo muitas coisas. Só que tem uma coisa que ela não esquece de jeito nenhum, que é uma caixinha que ela deixa guardada, que é o maior tesouro dela. Tanto que a neta dela vai lá mexer, tenta saber o que é e a avó dela não deixa, porque foi uma promessa que ela fez junto com que elas duas fizeram, a Kyoko e a Mitsu. Então, tipo, elas têm uma caixinha guardada que guarda uma lembrança daquela época. E a gente não sabe exatamente o que é. Se você ler, você vai descobrir. Mas é uma história realmente emocionante. É uma história, assim, bem reflexiva. E a gente sente a forma que elas vão se gostando, como elas estão apaixonadas, mas não pode demonstrar isso pelo fato da época. Então ela acaba se afastando pelas circunstâncias. Então, tipo, é uma história muito, muito gostosinha de ler e bem reflexiva. E eu adoro muito Confins de um Sonho. Então, gente, esse foi o vídeo. Esses foram os livros, os mangás, né? Que eu tô dando de indicação. Se vocês já leram algum desses, me digam aqui. Se vocês não leram e tiveram interesse de ler, também comenta aqui nos comentários. Tem histórias que são marcantes na nossa vida, né? E nada mais, nada melhor do que a gente falar sobre elas. E também histórias da nossa comunidade LGBT que fazem refletir o quão a vida é importante e o quanto o amor importa. Não importa sua identidade de gênero. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das indicaçõezinhas. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Ative o sino. Ativa o sinozinho para não perder a notificação de quando sair vídeo novo. Eu sempre esqueço de falar isso. Então, gente, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!